Olá, alunos, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos da Logística. Meu nome é Marília Caetano. Nessa segunda aula, nós estudaremos sobre os modais de transporte, entenderemos as suas principais características e quais os fatores que determinam a escolha de um determinado modal. Nós temos 5 modais de transporte. O modal aquaviário, ele se divide em 2, em marítimo e hidroviário. Temos o modal aéreo, o modal ferroviário, o modal rodoviário e o modal dutoviário. Na logística, nós precisamos compreender como os transportes são feitos, como o processamento do pedido, das cargas que são encomendadas, vão influenciar nesse transporte, vão influenciar na determinação de um tipo de modal, para que o produto chegue até o consumidor final. Uma vez uma aluna me questionou sobre uma carga de vestuário saindo de Vitória até o Japão. Qual modal seria o mais interessante? Como é necessário atravessar o oceano, nós só temos 2 opções, que é o aéreo e o marítimo. Um colega interviu falando: professora, mas é uma carga que não sofre avarias, não sofre deformações, Então, o ideal seria o modal marítimo, ir de navio. Concordo com ele, porém não deve-se analisar só o contexto da carga, e sim todo o processamento do pedido. Precisa-se analisar qual é a urgência da entrega desse material, qual o prazo que o comprador japonês determinou, qual a quantidade de mercadoria dessa primeira encomenda. Vale realmente a pena mandar via container, mandar via navio? Então, são diversos fatores que vão influenciar nessa decisão. Por exemplo, algumas frutas que são exportadas do Brasil para o exterior são produtos perecíveis, mas que têm uma vida mais longa, podem ser transportadas de navios. Outras frutas, como a uva que é exportada, por exemplo, a manga, são frutas mais perecíveis e elas necessitam ser transportadas de avião, utilizando o modal aéreo. Então, nós podemos observar nas características de cada modal a fim de determinar qual modal para qual tipo de carga. O modal ferroviário, por exemplo, que são os trens, eles têm uma facilidade maior para transportar cargas grandes. Por exemplo, um vagão pode transportar até 96 toneladas. Uma locomotiva chega a ter 30 vagões. Então, estamos falando de quase 30 mil, 28 mil toneladas que podem ser carregadas. Então, para cargas grandes, é vantajoso o modal ferroviário. Porém, ele é ineficiente para curtas distâncias, porque o trânsito é longo, o tempo de trajeto é longo e o custo vai ser elevado para mercadorias, para produtos de pequeno valor. No caso já do modal aéreo, temos a vantagem dos aeroportos já terem a estrutura para carga e descarga. É um transporte rápido, pode ser utilizado para cargas emergenciais, para cargas urgentes, tem a prioridade para cargas perecíveis, porém o custo é elevado. Tem uma desvantagem quanto à restrição de artigos,
né, o tamanho da carga é reduzido, não é possível carregar produtos perigosos, por exemplo. Então, tem essa falta de flexibilidade quanto ao produto e quanto ao tamanho da carga. No transporte marítimo, tem a vantagem dos portos já oferecerem, né, os equipamentos próprios para carga e descarga, já terem essa estrutura. Eles transportam grande quantidade de carga, eles vão percorrer longas distâncias, né, atravessando oceanos, e eles transportam vários tipos de produto. Basicamente todos os tipos de produto, desde produto gasoso, produtos perigosos, todo tipo de produto. Mais uma vez, o transporte marítimo ele não serve para cargas pequenas ou urgentes, devido ao longo trajeto, e é um modal que tem alto nível de risco, né, de danos às mercadorias. A característica do modal hidroviário, né, ou fluvial, que são feitos pelos rios, são basicamente as mesmas do modal marítimo, né, em menor escala. O modal rodoviário é o mais importante economicamente. No Brasil, ele é o mais utilizado, até 70% das cargas são transportadas pelo modal rodoviário. Ele tem vias, algumas vias são privatizadas, outras são responsabilidade do governo, do estado, do governo federal. Ele possui uma grande flexibilidade no serviço, ele transporta diversos tipos de mercadoria, tem uma facilidade de poder entregar a domicílio, né, ou entregar sai da fábrica e vai entregar direto no consumidor. Ele carrega todo tipo de carga, todo tipo de embalagem, tem um volume, né, um custo menor para volumes menores e para distâncias menores. Acima de 700 quilômetros, ele possui um custo bastante elevado. É um transporte que sofre com o tráfego, né, com o tempo, né, com a temperatura, com chuvas, com a condição das vias. E é um transporte que tem alto índice de risco, seja risco de acidente, risco de assalto, né? Então, essas são as características do modal rodoviário. Já o modal rodoviário, ela possui uma própria infraestrutura, que são os dutos, que são tubos subterrâneos, que eles são impulsionados por bombeamento para superar todos os obstáculos de relevo. Então, ele permite remessas a longas distâncias e tem uma vantagem de diminuir o tráfego, pois os produtos que são transportados através de dutos seriam transportados nas rodovias. Então, ele vai diminuir o tráfego, consequentemente, vai diminuir a poluição, porque vai reduzir, né, a quantidade de carretas transportando esses produtos. A desvantagem do modal rodoviário está relacionada ao tipo de produto transportado, porque são restritos. Geralmente nós temos os oleodutos, que transportam, né, o petróleo e derivados, os gasodutos, né, os mineriodutos e os granodutos. Os granodutos são o que transportam os grãos. Então, pessoal, essas são as principais características dos modais de transporte. Conhecendo todas elas, é possível, de acordo com o processamento do pedido da carga que foi feita, o operador logístico determinar qual modal é melhor, é mais indicado para aquele pedido, para aquele determinado tipo de carga. Peço a vocês que leiam atentamente o material proposto, o material da apostila,
um material de apoio, que geralmente vai associar à realidade ou ao contexto brasileiro. Participem dos fóruns de debate, dos fóruns de dúvida, participem do chat, porque é um momento que vocês vão ter uma interação maior com o tutor. Então, eu desejo a todos bons estudos. Obrigada.